Services on Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Uau! No vídeo de hoje, você vai aprender inglês com o André Valadão em sua participação na conferência C3, a C3 Conference. Olá, meu nome é Mayara Canedo, sua professora de inglês. Seja muito bem-vindo ao canal Inglês com Louvor. Recentemente, André Valadão, o pastor presidente da Igreja da Lagoinha, participou da C3 Conference, uma conferência anual da Igreja Fellowship, no Texas, que traz pastores e preletores de várias partes dos Estados Unidos e do mundo para ensinarem sobre temas relacionados ao ministério. E lá, ele pôde falar sobre como foi o início da Igreja da Lagoinha em Orlando e como tem sido esse movimento da Lagoinha global. E eu achei muito interessante tudo o que ele compartilhou lá e também pensei que essa poderia ser uma ótima oportunidade de ensinar inglês com essa entrevista que ele deu, porque afinal ele falou tudo em inglês. Então aqui eu vou tocar um trecho do início da participação do pastor André Valadão na conferência. Primeiro o trecho completo com a legenda em inglês e depois eu vou fazendo pausas e ensinando as palavras, frases e expressões que ele usou para te ensinar aqui e assim te ajudar a alcançar mais confiança na hora de você se comunicar em inglês. E no final deste vídeo, você ainda vai ter a oportunidade de assistir ao trecho completo de novo e vai perceber que irá conseguir entender praticamente tudo, se não tudo, depois desta aula. Antes de qualquer coisa, na minha opinião, o André Valadão tem um inglês excelente, conseguiu se expressar muito bem em tudo e eu fico muito feliz em ver um brasileiro em uma conferência nos Estados Unidos ensinando americanos para variar. E eu espero que Deus continue levantando pessoas brasileiras para dividirem mais do que Ele tem feito e derramado sobre o Brasil. Mas para isso, a gente precisa do inglês, que é o idioma universal. E como é que tá o seu inglês, hein? Bora se preparar para quando Deus abrir as portas, você estar apto para agarrar as oportunidades que Ele vai te dar. E eu espero te ajudar com isso aqui. Então vamos começar? I want to just say thank you for having me here. Oh, we I'm are really honored. thrilled. 2016, I was here in Dallas, and me and my wife, we were praying because God told us. Yes. We were in Brazil, Yes. and I received a word from the Lord. Coming from a concert, as Awesome. soon as the airplane landed, Boom. I couldn't feel the ground. Really? And God told me, you don't belong here anymore. Huh. So it was crazy because we had all settled. Yep. Church, the ministry, Yes. the career. Uh-huh. And we've been praying since then, that time, where should we go? I mean, God tells you some things, but He doesn't tell everything. That's right. So we didn't know where. And we came to Dallas to spend some time. We always came to U.S. We love this country. Yes. We love you guys. And I really believe we are here to give back of so much you guys have given into our nation and to Brazil. And so it's crazy for me to be here today. And thank you. I really see a door that's opening today. And God is using you for me to be here and speak out. So in 2016, when we were here, and I asked my wife, that's a good thing to do, right? Say, honey, where should we go? God is not answering us, about Yes. where. She said, let's go to Orlando. I said, yeah, let's go to Orlando. So that's where we moved in, to Orlando. And we began the church in Orlando in our living room, like everybody does. From a living room, we went to the back of a restaurant. Uh-huh. From this restaurant, we were in the go-kart rooms. From that place, we went to a facility with 20,000 square feet. And from that, we went to the place where we are now, 1,300 seats, 3 services on Sundays, services on Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Wow. But everything, God answered us here in Dallas. So it's very important for me to be here and to be here with you. Well, I received so much from your ministry. Thank you so much. Well,
Thank you. I appreciate that. I'm looking forward, and we're all looking forward to learning from you, watching you, and visiting you. E agora eu quero focar com você no primeiro trecho deste vídeo. Vamos ver. I want to just say thank you for having me here. Oh, we I'm are really honored. thrilled. 2016, I was here in Dallas, and me and my wife, we were praying because God told us. Yes. We were in Brazil, Yes. and I received a word from the Lord. Coming from a concert, as Awesome. soon as the airplane landed, Boom. I couldn't feel the ground. Really? And God told me, you don't belong here anymore. Huh. Então agora a gente vai estudar frase por frase o que eles falaram no vídeo. O André Valadão então começou dizendo assim: I wanna just say thank you for having me here. E repare aqui, né, que eu separei cada estrutura, né, cada bloco de comunicação por cores para ficar mais claro para você entender o que cada parte quer dizer. Então, começando aqui, ele falou I wanna just say thank you for having me here. A primeira parte aqui, ele tá falando I wanna, que tá de azul, né? I wanna quer dizer eu quero, I wanna, só quando a gente vai ter um verbo em seguida. Por quê? Wanna é a forma contraída, né? A forma abreviada de dizer want to. Então, a gente poderia falar I want to, né? Na forma normal, até a forma escrita é a certa, I want to, mas no inglês falado é muito comum wanna. E depois do to vai ter que vir um verbo. Então, por isso que vai ter que ser um verbo depois. Então, I wanna just say. Eu quero só dizer. Olha aqui o verbo. Say é o verbo dizer. Então, I wanna just say. Eu quero só dizer. Thank you. Obrigado for having me here. Por me receber aqui. Na verdade, seria por me ter aqui. Mas é a forma com que eles usam em inglês para dizer para vocês me receberem aqui, né? Então, I wanna just say thank you for having me here. Talvez você esteja estranhando por que tá having com essa terminação ing, porque afinal, muitas vezes esse ing expressa o gerúndio, né? Que é ando, indo, né? Fazendo, cantando, correndo, partindo, né? Essa terminação ando, indo, né? No gerúndio. Mas aqui tem um detalhe também, que a gente usa a terminação ing no inglês quando a gente tem verbos e que quando antes desses verbos tem uma preposição. Preposições são palavras como for, to, of, about, from. Então, são alguns exemplos de preposições. Então, quando a gente tem essas palavras, né, essas preposições, e um verbo em seguida, o verbo em seguida vai ter que ter o final ing, tá? Por isso que tá assim, for having me here. Mas a gente não traduz por me tendo aqui, né? Por me recebendo aqui. Não, é simplesmente por me receber. Então, I wanna just say thank you for having me here. Aí, o homem, né, que estava entrevistando ele lá, o pastor, falou assim, oh, we are thrilled. Oh, we are thrilled. Ele falou, nós estamos muito empolgados. We are, nós estamos thrilled. Essa expressão aqui, thrilled, quer dizer super empolgado, super feliz, super animado, tá? Por isso que eu até coloquei muito empolgados. Não é simplesmente empolgados, é muito. Então, we are thrilled. Nós estamos muito empolgados. Aí o André Valadão continua falando. 2016, I was here in Dallas and... Aí ele falou 2016, 2016, o ano 2016. I was here, eu estava aqui, em Dallas. And me and my wife, eu e minha esposa. O correto mesmo seria ele colocar my wife antes, tá? Quando a gente está falando de alguém e incluindo a gente, é mais correto a gente colocar a pessoa antes da frase, tá? É até uma questão de... para ser mais polido, né? Para ser mais bem educado, até diria. Mas na fala do dia a dia a gente não liga muito para isso, nem faz tanta diferença assim, não é mesmo? Então, mas se você for escrever algum documento, por exemplo, né? Prefira colocar outra pessoa antes. Então, poderia ser assim, my wife and I. My wife and I
Aqui ele colocou me and my wife. Me and my wife. Esse me, muitas vezes a gente usa para se referir a eu também no inglês, tá? Mas geralmente ele não começa assim na frase, tá? Ele não é usado no início de frase, geralmente vai depois, tá? Mas o André Valadão usou assim, tá tudo bem, dá para entender também. Então ele falou me and my wife, eu e minha esposa, we were praying, nós estávamos orando. We were praying, nós estávamos praying, orando. Olha aqui, aí é o passado do verbo to be, né? We were, nós estávamos. O presente é we are, nós estamos. Para falar nós estávamos, we were. Aí depois praying, orando, praying. Vem do verbo to pray, que é orar. Então, me and my wife, eu e minha esposa, we were praying, nós estávamos orando. God told us, Deus nos disse. Aqui ele deu uma leve engasgada, né? Ele falou God, né? Deus, God. Ele falou Deus 2 vezes. Told us, nos disse. Olha só, o told é o passado do verbo tell, que é contar ou dizer. Então, God told us. Deus disse a nós, tá? God told us. Deus nos disse. Aí ele continuou. We were in Brazil. Ele tá contando a história, né? We were in Brazil. E é interessante também você saber que, como é uma conversa, a linguagem é bem informal, né? E muitas vezes a gente não completa uma linha de pensamento certinho, né? Uma frase certinha, mas tá tudo certo, tá tudo bem, porque se trata de uma conversa informal e isso acontece mesmo com todo mundo, né? Então ele continua aqui falando, we were in Brazil, nós estávamos, lembra? Were. We were in Brazil. Nós estávamos no Brasil. Aí o pastor lá respondeu yes, né? Ele foi confirmando, né? Ele foi reagindo ao que o André Valadão estava dizendo. Ele falou yes. Aí ele continuou. And I received a word from the Lord. And I received a word from the Lord. E eu recebi. I received. Received é o passado de receive, que é receber. I received a word, uma palavra, from the Lord. E repare aqui, ó, que from the, em português é simplesmente do. Por quê? From vem de, né, a partir de, vindo de alguma origem, mas aqui o artigo o, né, aqui the, aqui, quer dizer o. Então, de mais o fica do. Então, por isso que tá aqui, ó, from the Lord, do Senhor. Aí ele continua explicando essa situação. Aí ele disse, coming from a concert, vindo de um show, coming from a concert, vindo de um show. Olha só, a palavra concert pode ser um show, um concerto, tá? Então, quando a gente quer falar de algum show especificamente musical, em inglês a gente usa a palavra concert. Aí o pastor respondeu, awesome. Ele foi confirmando ali, awesome. Incrível, awesome. Daí o André Valadão falou assim, as soon as the airplane landed, assim que o avião pousou. Olha só essa expressão interessante aqui, ó. As soon as, quer dizer assim que, ou no momento em que. Então, para falar assim que, em inglês, as soon as the airplane landed, o avião pousou, aqui ó, landed, é o passado de to land, que quer dizer pousar. Então, as soon as the airplane landed, I couldn't feel the ground. Eu não pude sentir o chão. I couldn't feel the ground. Eu não pude feel, sentir, the ground, o chão. Aí o pastor respondeu, really? Sério? Aí o André Valadão continuou. And God told me. And God, e Deus told me. Lembra aqui do told, mais uma vez, né? Disse. Deus me contou, Deus me disse. You don't belong here anymore. You don't belong here anymore. Essa frase, literalmente, quer dizer você não pertence aqui mais. Mas é a forma que eles usam para falar, o seu lugar não é mais aqui. Quando a gente fala, por exemplo, I don't belong here, seria eu não pertenço aqui. Mas é o sentido para dizer, meu lugar não é aqui, aqui não é o meu lugar. I don't belong here. Então é o que ele está dizendo aqui, né? You don't belong here anymore.
é Deus falando para ele, seu lugar não é mais aqui. Então, ele está falando que o lugar dele não é mais no Brasil. Vamos para o próximo trecho. So it was crazy because we had all settled. Yep. The church, the ministry, Yes. the career. And we've been praying since then, that time, where should we go? I mean, God tells you some things, but he doesn't tell everything. That's right. So we didn't know where. And we came to Dallas to spend some time. We always came to U.S. We love this country. Yes. We love you guys. And I really believe we are here to give back of so much you guys have given into our nation and to Brazil. And so it's crazy for me to be here today. And thank you. I really see a door that's opening today. And God is using you for me to be here and speak out. Daí agora ele continua dizendo, so it was crazy because we had all settled. So it was crazy because we had all settled. Então ele falou, então foi louco, porque nós tínhamos tudo estabelecido. Então, então, it was, foi. Olha só, aqui no inglês a gente precisa da ajuda do pronome. A gente geralmente não pode usar o verbo sozinho assim. Então, estaria errado falar simplesmente was, né? Que é o passado de is. Então, para falar foi, é was. Mas tem que ter um pronome antes, acompanhando o verbo, tá? No inglês é assim. Ficaria errado falar simplesmente so was crazy. Não. Quando a gente está falando de alguma coisa mais abstrata, a gente vai usar o pronome it, tá? Então, foi doido. O que foi doido? Ah, essa situação, por exemplo. Então, a gente vai usar o pronome it para casos como esse, antes do verbo. Então, so, it was crazy, foi doido, foi louco, crazy, because, porque, né, de resposta, because we had, nós tínhamos, we had aqui o passado do verbo have, né, o verbo ter. Então, we had, nós tínhamos, se fosse we have, nós temos. Mas como ele está falando do passado, we had, nós tínhamos all settled, tudo estabelecido. Settled, estabelecido, settled. Yep. Aí o pastor lá respondeu, yep. Aqui eu quis colocar esse yep, porque é como se fosse uma expressão, né? No lugar de yes. Sabe quando a gente fala yep e fecha a boca? Yep, yep, yep. Então, é como se fosse uma forma rápida de falar yes. Aí é yep. Que quer dizer sim? Aí ele continuou. The church, the ministry, the career, a igreja, o ministério, a carreira, the church, a igreja, the ministry, o ministério, the career, a carreira. Aí ele continuou. And we'd been praying since then, that time. And we'd been praying since then, that time. E havíamos estado orando desde então, né? Desde daquele tempo, é o que ele quis dizer. E olha só, we'd been praying. Aqui trata-se de um tempo verbal no inglês que é bem estranho, né, pra gente traduzir no português, mas no inglês ele é realmente usado. Aqui ele tá falando, havíamos estado orando. Ou seja, a gente estava orando. E esse apóstrofo D aqui é a contração de had. We had been praying. É um tempo verbal para dizer que a gente estava fazendo algo, né, de forma contínua no passado, mas não estamos mais agora, né? Ele parou. Aquela ação que a gente havia estado fazendo não acontece mais, tá? Então, é isso que quer expressar. Então, a gente usou we, mais o verbo had, que aqui está contraído. Depois, o particípio do verbo to be, que aqui é o been, we had been. Havíamos estado orando, praying. Porque depois eles pararam de orar sobre isso, né? Então, não tem mais. Por isso que é esse tempo verbal aqui. We'd been praying. Daí, continuando, since then. Olha essa expressão. Since then quer dizer desde então. Since then, aí ele especifica mais. That time, é daquela época, daquele tempo, that time. Aí o que eles haviam estado orando? Where should we go? Where should we go? Aonde nós deveríamos ir? Where should we go? Aonde deveríamos ir? Where, aonde, should we? Nós deveríamos, como é uma pergunta,
Should vem antes, né? Should we? Nós deveríamos go, ir. Aí ele continuou. I mean, God tells you some things. Quero dizer, Deus te diz algumas coisas. I mean, esse I mean é uma expressão que quer dizer, quero dizer, I mean, God tells you, Deus te diz. Mais uma vez o verbo tell aqui, só que está no presente e quando a gente está falando dele, é a terceira pessoa aqui do singular. Aí a gente colocou o verbo S no final do verbo tell. Então ficou Deus te diz, né? Deus diz, God tells. Deus te diz, God tells you some things, algumas coisas, some things, but he doesn't tell everything. Mas ele não diz tudo. But he doesn't tell everything. Mas ele não diz tudo. He doesn't tell. Olha aqui, é a forma negativa. Você reparou aqui que eu falei que a gente colocou o S no final do verbo tell, porque a gente está falando ele, né? Quando ele faz alguma coisa. Isso é no afirmativo. Agora, para ficar o negativo, a gente vai usar o doesn't antes do verbo. Então, ficou he doesn't tell. Ele não diz. He doesn't tell. Aí não vai o S depois do verbo tell aqui, porque a gente já tem o verbo auxiliar doesn't, indicando que está na terceira pessoa do singular, né? Que é ele. He doesn't tell everything. Ele não diz tudo, everything. Aí o pastor respondeu, that's right. That's right quer dizer, está certo, ou é isso mesmo. Ele está confirmando, that's right. Aí o André Valadão continuou. So, we didn't know where. We didn't know where. Nós não sabíamos onde, né? Para onde ir. We didn't know where. Aqui tá no passado, ó, passado negativo. Didn't know. Então, a gente usou didn't mais o verbo principal. Então, we didn't know. A gente não sabia where, onde. And we came to Dallas to spend some time. E nós viemos para Dallas para passar um tempo. And we came. Came é o passado do verbo come. Então, we came. Nós viemos no passado. To Dallas, para Dallas, que é lá no Texas. To spend, para passar. Some time, um tempo, né? Some time. Aí ele continua dizendo, we always came, ele se corrigiu aqui, né? We always come, ele quis dizer came to US. Ele falou, a gente sempre vem, ou nós sempre viemos, mas aqui, olha só, o come, como eu falei, né, tá no presente. We always come, a gente sempre vem. Para falar no passado, que a gente sempre vinha, ou nós sempre vínhamos, vai ser o came. Então, we always came, nós sempre vínhamos. Aqui ele falou to US, né, para falar aos Estados Unidos. Mas aqui ele cometeu um pequeno errinho, porque o certo mesmo seria ele usar to the US. Porque antes de Estados Unidos, né, United States, em inglês a gente tem que usar o artigo the, tá? Para falar os Estados Unidos, tem que ser assim. Então, o certo seria we always came to the US. We always came to the US. A gente sempre vinha aos Estados Unidos. Aí ele continua dizendo, we love this country. We love this country. Nós amamos este país. We love this country. Olha como fala país em inglês. Country. Não diga country, tá? Tá errado a pronúncia assim. O certo é country. Country. País. Aí ele continua dizendo, we love you guys. We love you guys. Nós amamos vocês. We love, nós amamos, you guys, vocês. E é legal falar sobre essa expressão aqui. You guys, you guys. Aqui seria vocês, pessoal. Ou vocês, caras, né? Fica até esquisito para traduzir, mas é muito comum essa expressão em inglês. You guys, quando a gente quer deixar bem claro que a gente está falando com vocês no plural, né? Com mais de uma pessoa. Por quê? O pronome you, em inglês, serve tanto para o singular, né, para uma pessoa, você, quanto para o plural, para mais de uma pessoa, que aí é vocês. Então, muitas vezes, acaba ficando difícil, né, de conseguir entender se a pessoa está falando com você ou com vocês. Então, muitas pessoas acabam usando esse termo, you guys, para especificar que eu estou falando com vocês, tá? Mais de uma pessoa, não só você, e sim vocês. É isso que o André Valadão fez aqui.
We love you guys. Nós amamos vocês. And I really believe we are here to give back. Gostei do que ele falou aqui. And I really believe, eu realmente acredito. And I really believe, eu realmente acredito. Believe, we are here, que nós estamos aqui to give back. To give back seria para dar de volta. Mas aí em português seria retribuir. To give back. E repare aqui, olha só, que esse que aqui em português não está colorido, né? Porque no inglês, essa palavra para falar que não é necessária, ela pode ser omitida, não é obrigatória. Poderia estar aí, tá? É a palavra that. Então, ele poderia falar, and I really believe that we are here to give back. Aí seria, eu realmente acredito que estamos aqui para retribuir. Ok. Mas no inglês, o that é opcional. Ele não precisa estar ali na frase. E por isso está certinho do jeito que ele falou. Mas o português precisa desse que aí na frase para fazer sentido, né? Então ficou assim. E eu realmente acredito que estamos aqui, we are here, to give back, para retribuir. Continuando. Of so much you guys have given to our nation. Of so much you guys have given to our nation. Do tanto ou de tanto, tanto em inglês é so much, tanto, so much. You guys, mais uma vez, é que vocês, e outra vez aqui também o que, ó, não tá aqui. Ele poderia falar of so much that you guys, né, mas é opcional esse that. Então, of so much you guys have given, que vocês têm dado, have given to our nation, para a nossa nação, to our nation. Aí ele continuou dizendo, and to Brazilians. And to Brazilians. E aos brasileiros. Aqui no áudio desse vídeo, não deu para ouvir muito bem esse S final. And to Brazilians. Até parece que ele falou só Brazil. Mas não faria sentido se ele falasse só Brazil, né? Porque ele já falou aqui, ó. Of so much you guys have given to our nation. Ele já falou da nossa nação, né? De tanto que vocês têm dado à nossa nação. Então, ele já falou do Brasil. Então, eu acredito que ele tenha tentado falar Brazilians, né? Mas não deu para ouvir muito bem. Eu acredito que ele tenha falado isso realmente, né? E aos brasileiros. And to Brazilians. E olha só, Brazilians é uma nacionalidade, e em inglês as nacionalidades são sempre escritas com letra maiúscula. Por isso que está aqui, Brazilians, em inglês com letra maiúscula, mas no português não é com letra maiúscula, né? Então tá com a letra minúscula pequena aqui, brasileiros. Aí ele continua dizendo, so it's crazy for me to be here today, and so, então, it's crazy, mais uma vez, né? É doido, né? É louco, ou então é uma loucura. A gente poderia traduzir assim também. It's crazy, é uma loucura for me, para mim, for me, to be here, estar aqui. To be, estar here, aqui, today, hoje. And, aí ele fala né? Então, mais uma vez essa frase. So, it's crazy for me to be here today. And thank you. E obrigado. And thank you. Aí ele continuou. I really see a door that's opening today. And you... Então aqui ele falou, I really see. Eu realmente vejo. I really see. O verbo see é o verbo ver. Então, I really see. Eu realmente vejo a door. Uma porta. A door that's opening. Que está se abrindo. That, aqui seria a contração de that is, né? Que é que está. That is, ou that's, opening, abrindo today, hoje. And you, e você. Aí ele continua dizendo, God is, Deus está using you. God is using you. Deus está te usando for me to be here, para eu estar aqui. For me to be here, para eu estar aqui, and speak out, e falar, and speak out. Aqui, a gente traduziu como falar, mas esse speak out seria falar para ele ter uma voz, né? Para ele
ter a voz. Então, foi uma oportunidade que foi dada a ele de falar, né? De se expressar, né? De falar. Então, speak out não é a mesma coisa que só o verbo speak, que é falar. Não, to speak out é quando você vai falar, dar a sua opinião, se expressar. Esse é o sentido aqui desse speak out. Speak out. Então, quando você ouvir speak out, né? Essa expressão speak out, é isso. Se levante, fale, né? Se expresse, dê a sua opinião, fale o que você tem aí guardado para você falar. Então, esse é o sentido aqui, tá? Então, God is using you for me to be here and speak out. So in 2016, when we were here, and I asked my wife, that's a good thing to do, right? Say, honey, where should we go? God is not answering us, about Yes. where. She said, let's go to Orlando. I said, yeah, let's go to Orlando. So that's where we moved in, to Orlando. And we began the church in Orlando in our living room, like everybody does. From a living room, we went to the back of a restaurant. From this restaurant, we were in the go-kart rooms. From that place. Continuando aqui, agora nesse trecho, ele falou, so in 2016, então em 2016, olha como fala, 2016, when we were here, quando nós estávamos aqui, mais uma vez, nós estávamos, ó, when é quando, we were here, when we were here, pratica aí, ó, when we were here, quando nós estávamos aqui, and I asked my wife, e eu perguntei à minha esposa, and I asked my wife, olha aqui, I asked, aqui o asked é o passado do verbo ask, que quer dizer perguntar, mas no passado, a pronúncia fica praticamente assim, ó, asked, é como se fosse AST, tá, asked. Você pode falar asked também, tá correto, mas na prática do dia a dia as pessoas falam assim, I asked my wife, tá? I asked, eu perguntei, my wife, a minha esposa, my wife. Aqui esse a, né, com craseado, né, tá aqui porque ele é necessário no português. Mas no inglês, quando a gente usa o verbo ask, né, perguntar para alguma pessoa, a gente simplesmente usa o verbo to ask e direto em seguida a pessoa. Então, por exemplo, ask me. Pergunte a mim. Ask me. Eu não preciso falar ask to me, né? Para falar pergunte a mim. Não. É simplesmente o verbo ask e depois a pessoa, como ele falou certinho aqui. And I asked my wife. E eu perguntei a minha esposa, my wife. Aí ele fez uma piadinha, né? Falou depois. That's a good thing to do, right? That's a good thing to do, right? Ele falou, essa é uma coisa boa a se fazer, não é? Então, é uma coisa boa para fazer, perguntar a mulher antes, né? Então, mais uma vez, ó, that's, essa é, que é a contração de that is. Aqui, nesse contexto, nesse caso, o that quer dizer isso, tá? Também pode significar isso, a palavra that. Então, isso, esse, essa, como tá aqui, ó. Essa é, that is, é a forma cheia. Forma contraída, that's. Essa é a good thing, uma coisa boa. A good thing seria uma boa coisa, né? Porque thing é coisa. To do, para se fazer, né? O verbo do quer dizer fazer. Então, to do, a se fazer. Right? Certo? Esse right, a gente muitas vezes traduz no português como né, ou então não é. É uma coisa boa para se fazer, não é? Right? Certo? Não é? Aí ele falou, I say, honey, where should we go? Aí ele disse, eu digo, I say, aqui ele tá usando no presente. I say, isso é comum no inglês mesmo, tá? Não tá errado, não. No português, eu digo, seria mais comum a gente falar eu disse, né? Mas no inglês é comum, sim, quando a gente tá falando o que aconteceu, né? Ah, eu falei tal coisa, é comum a gente usar no presente mesmo, tá? Apesar de que o certo mesmo seria ele falar no passado, mas isso aqui acontece no inglês também com pessoas nativas, tá? Então, I say, eu digo, mas ele quis dizer o que ele falou antes, né? Honey, querida, honey.
Honey literalmente quer dizer mel, sabia? Mas é um termo carinhoso aí pra gente se referir às pessoas amadas. Então a gente pode falar honey, querida, geralmente é pro cônjuge, tá? Honey, where should we go? Aonde nós deveríamos ir? Where, aonde, should we, nós deveríamos go, ir. Aí ele continuou. God is not answering us. God is not answering us. Deus não está nos respondendo. God is not, Deus não está answering us, nos respondendo. I mean, mais uma vez o I mean, né? I mean, quero dizer about where, sobre onde, né? Então, Deus não está respondendo a gente sobre onde a gente deve ir. É isso que ele quis dizer. God is not answering us, I mean, about where. Aí, ele continuou dizendo, she said, let's go to Orlando. She said, agora sim, ó, o passado do verbo say, quer dizer, é said. She said, ela disse, she said, let's go to Orlando. Vamos para Orlando. E olha a pronúncia correta de Orlando. Em português é assim, Orlando, né? Lando. Em inglês vai ser Orlando. Orlando. Então, Orlando. Como ele falou muito bem aí a pronúncia da cidade, Orlando. Aí ele continuou, I said, yeah, let's go to Orlando. Aí ele falou, eu disse, yeah, sim, let's go, vamos to Orlando. Esse let's go, na verdade, seria vamos ir, né? Mas em português a gente fala simplesmente vamos. Mas o certo é vamos ir. Let's go to Orlando. Para Orlando. Aí ele continuou, so that's where we moved in, to Orlando. So that's where, então, foi para lá. E essa expressão aqui, that's where, quer dizer, foi para lá, né? Para lá. That's where we moved in. Nós nos mudamos, né? We moved. Ele não precisava ter usado esse in, mas não tem problema também. We moved in, que seria nós nos mudamos em, né? To Orlando, para Orlando. And we began the church in Orlando. E nós começamos a igreja em Orlando. And we began. Began é o passado de begin. Begin, que é começar. Então, begin, presente. Began, passado. Então, tá certinho aí, ó. Ele usou o verbo no passado corretamente. And we began, nós começamos, the church, a igreja, in Orlando, em Orlando, in our living room, na nossa sala. In our living room, na nossa sala. Living room é sala ou sala de estar. Like everybody does. Como todo mundo faz. Like pode ser como, né? Do jeito de, da maneira que. Então, like everybody, como todo mundo, does, faz. In our living room, like everybody does. Na nossa sala, como todo mundo faz. Então, ele começou Lagoinha Orlando Church na sala deles. Daí, continuando. From the living room e da sala. From the. Lembra que eu falei que from the seria de, né? A partir de algum lugar, de uma origem. E depois, the é o artigo, que pode ser o, a, os, as. Então, quando junta os dois, pode ser do, da, dos ou das. Como a gente está falando living room, que é sala, né? Então vai ficar da sala. From the living room, da sala. Então, depois da sala, né? Isso que ele quis dizer. We went to the back of a restaurant. We went to the back of a restaurant. Nós fomos para os fundos de um restaurante. We went, nós fomos. Went é o passado do verbo go. É bem diferente, né? Por quê? Quem foi que inventou isso? Não faço ideia, mas eu sei que é o passado e é assim. A gente tem que aceitar que dói menos, né? Muitas coisas no inglês são assim, né? Se a gente for ficar pensando na explicação do porquê que é isso, ou por que falar assim, vai perder tempo, tá? Confia em mim. Só põe na cabeça aí que went é o passado simples do verbo go. Então, nós fomos. We went. We went, nós fomos to the back, para os fundos, the back, fundo, né? Back pode significar atrás ou fundo, né? A parte de trás. Of a restaurant, de um restaurante. Restaurant. Of a restaurant.
Continuando, from this restaurant, deste restaurante, from this restaurant, agora ele está falando this, que é este. Então, from this ficou deste restaurant. We were in the, nós estávamos no, ou na, ou nesse caso é nas. We were in the go-kart rooms. Achei bem esquisito isso. Mas, ó, as salas de go-kart. Então, teve uma época que eles usaram ali o espaço de go-kart, né? Que é um esporte ali, né? Da NASCAR, né? Eles usaram aquele espaço ali para a igreja, né? Aproveitaram, né? Devia ser um espaço muito bom. Que foi onde eles usaram. Go-kart rooms. Continuando. From that place, desse lugar. Aqui poderia ser também daquele. Porque a palavra that pode ser isso, esse, essa, mas também aquele ou aquela, ou aquilo. Então, aí você vai escolher qual você quer, né? A gente pode traduzir de acordo com o contexto, tá? Aqui poderia ser desse ou daquele. Então, from that place, desse lugar. We went to a facility with 20,000 square feet, and from that we went to the place where we are now, 1,300 seats, 3 services on Sundays, services on Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Wow! But everything, God answered us here in Dallas, so it's very important for me to be here and to be here with you. I received so much from your ministry. Thank you so much. Well, thank you. I appreciate that. I'm looking forward, and we're all looking forward to learning from you, watching you, and visiting you. We went to a facility with 20,000 square feet. We went, mais uma vez aqui o verbo no passado, né? Went, nós fomos, passado de go. Então, go é o verbo ir. Então, no passado, nós fomos. We went to, para ou a facility, uma instalação. Olha aqui essa palavra, facility. Não quer dizer facilidade em algo que é fácil, não. Facility trata-se de algum local, uma instalação no sentido de um lugar, tá? É isso que quer dizer. A facility with 20,000 square feet. Com 20 mil pés quadrados, que é a unidade de medida que eles usam lá nos Estados Unidos, né? Pés quadrados. Square feet. Square é quadrado, é quadrados, e feet, pés. 20 mil, 20,000. 20,000. E repare que na escrita também é diferente, né? Para separar aqui os milhares, eles usam a vírgula. Pra gente é o ponto, né? Então é o oposto aqui. Daí continuando. And from that, e desse, né? E a partir desse ou daquele, we went to the place, nós fomos para o lugar. We went to the place, nós fomos para o lugar. Place é o lugar. Where we are now, onde nós estamos agora. Where we are now. Where we are now. Aí ele continua explicando, né, sobre o lugar onde eles estão agora. 1,300 seats, 3 services on Sundays. Mais uma vez, 1,300 seats, 3 services on Sundays. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para esse número aqui, olha só. Ele falou 1,300 seats. Talvez você esteja estranhando, né? Porque eu falei aqui, olha só, que 20 mil é 20,000, né? 1,000 é 1.000. E por que aqui 1.300 não teve 1,000? Ele falou 1,300. Olha só, isso aqui é uma das coisas que me impressionou na fala do André Valadão. Porque para falar números como esse, assim, de forma espontânea em inglês, é muito difícil para brasileiros. Porque é totalmente diferente da forma como a gente fala no português, né? Porque a gente diria 1.300. Então, traduzindo isso para o inglês, ficaria 1,300. 1,000, né? 1.300. E 300. E estaria certo falar assim, tá certinho, tá? Porém, na prática, no dia a dia, é mais comum eles separarem, na hora de falar, separarem as dezenas das centenas e falarem assim, ó, 1,300, que seria 13 centenas. Em português, ninguém fala assim, né? Por isso que é difícil para um brasileiro conseguir falar, raciocinar e falar esses números de forma espontânea em inglês.
E olha só, isso acontece com números a partir do 1100 até 1900, tá? Então, acompanha aí depois de mim. Para falar 1100 em inglês, desse jeito, né, que é o mais comum, eles diriam assim, 1100. 1100, que é como seria 11 centenas. 1100. Próximo, né? 1200. 1200. 12 centenas, é o 1200. 1200, 12 centenas. 1300. 1300, 13 centenas, que foi como ele falou aqui, né? 1300. 1400. 1400, 14 centenas. 1500. 1500, 15 centenas. 1600. 1600, 16 centenas. 1700. 1700, 17 centenas. 1800. 1800, 18 centenas. E por último, 1900. 1900, 19 centenas, tá? Então, isso acontece dentre esses números, ok? E, mais uma vez, essa é a forma mais comum dos nativos falarem esses números em inglês. Daí, continuando, ele tá falando de quantos cultos tem na semana. Então, 1300 seats, 1.300 lugares, né? Seats pode ser lugares ou assentos. 3 services on Sundays. 3 cultos aos domingos. 3 services. Olha como falar culto em inglês. É service, que literalmente quer dizer serviço. Então, eles chamam culto de serviço. Então, para falar culto em inglês é service. Culto de domingo. Sunday service. Sunday service, tá? Como aqui tá no plural, 3 cultos, aí vai ficar 3 services. Services, cultos. On Sundays, aos domingos. Aqui, talvez você esteja estranhando, né? Como que eu vou saber quando é serviço? Como eu vou saber quando é culto? De acordo com o contexto, né? Aqui é claro que ele está falando de cultos e não tem problema, não se preocupe, porque você vai conseguir entender quando a pessoa estiver falando serviço ou culto por causa do contexto. Então, 3 services on Sundays, 3 cultos aos domingos. E olha só, para falar em algum dia da semana, a gente vai usar a preposição, né? Essa palavrinha aí, on, tá? Então, para falar no domingo, on Sunday. Não diga in Sunday, nem at Sunday. Não, o certo é on, do jeito que ele falou mesmo. On Sundays, aos domingos, né? Nos domingos. Services, mais uma vez, cultos. Services on Tuesday. Cultos na terça-feira, Tuesday, terça-feira, Tuesday. Vamos aprender os dias da semana aí com o André Valadão, né? Ó, Sundays, aqui tá no plural, né? Domingos, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Wednesday. Repare na pronúncia, Wednesday, Wednesday. Esse D, N, E, essas 3 letras aqui, a gente tem que fingir que elas não existem. Então fica Wednesday, Wednesday. Quarta-feira, Friday, sexta-feira, Friday, Saturday, sábado, Saturday, and... Aí o cara lá ficou impressionado, né, com a quantidade de culto que tinha durante a semana. Aí ele falou, uau, né, uau, uau, nossa. Aí ele continuou, André Valadão. But everything God answered us here in Dallas. But everything, mas tudo, but everything, God answered us, Deus nos respondeu. Answered é o passado de to answer, que quer dizer responder. E repare que a letra W é muda. Então, a gente não fala answer, nem answered, né, no passado. Aqui, esse E final também é mudo, tá? Então, a gente fala answered, answered. Answered us, nos respondeu, né? Respondeu a nós. Esse us é quando algo é referente a nós, tá? Então, God answered us, Deus nos respondeu, here, aqui, in Dallas, in Dallas. So, it's very important for me to be here. Então, é muito importante para mim estar aqui. So, it's very important. Então, é. E olha aqui, lembra que eu falei que o verbo tem que estar acompanhado do pronome, né? É o caso aqui, ó. Estaria errado se ele falasse simplesmente so is very important. Não. O is, aí quando a gente está falando simplesmente de uma forma abstrata, assim, no geral, né, é importante. Eu não posso falar is important. Não, tem que ser it's. Tem que ter o pronome it antes.
tá? E esse apóstrofo S é a contração de is. Poderia ser it is, que é a forma cheia. It is, mas a contração é it's. So, it's very important. Muito importante. A pronúncia também pode ser important. Important ou important. Né? It's very important for me, para mim, to be here, estar aqui. And to be here with you. E estar aqui com você. With you. Com você. Aí o pastor lá respondeu well, né? Well, quer dizer bem. Aí o André Valadão continuou dizendo, I received so much from your ministry. I received, eu recebi, a gente já viu esse verbo, né? I received, eu recebi so much, tanto, from your, do seu ministry, ministério. Thank you so much. Muito obrigado. Thank you so much. Aí o pastor respondeu, well, I am. Aí ele foi, né, começando a falar ali. Ele disse, bem, eu estou. Well, I am. Aí ele continuou falando, I appreciate that. I appreciate that. Aqui é uma forma super comum, super usada no dia a dia de falar eu agradeço. Eu agradeço por isso. I appreciate that. I appreciate that. Literalmente seria eu aprecio. Mas é uma forma, né, como eu disse, para eles dizerem eu agradeço, tá? I appreciate that. Aí ele continuou. I'm looking forward and we're all looking forward to. I'm looking forward and we're all looking forward to. Aqui é uma expressão em inglês. To look forward to. To look forward to. É uma expressão que quer dizer estar ansioso, estar empolgado, estar realmente ansioso, mas quando é uma coisa boa, tá? Eu tô ansioso para que isso aconteça. Tô ansioso pela minha viagem. I'm looking forward to our trip. Estou ansioso pela nossa viagem. I'm looking forward to our trip. Tá? Então é isso que ele tá falando aqui, ó. I'm looking forward. Eu estou ansioso. And we're all looking forward. E nós todos estamos ansiosos para. And we're all. We're all é a forma contraída de we are all. Nós estamos todos. We're all looking forward. Ansiosos to, para. E olha só, essa expressão to look forward to tem um detalhe aí. Porque quando a gente vai usar um verbo em seguida, esse verbo tem que estar no ing, né? Com o final ing. Então, é muito estranho, né? Pra gente usar o to e em seguida um verbo com ing. Isso raramente acontece no inglês, tá? Mas com essa expressão, com essa estrutura, tem que ser assim. Então, tá certinho ele falar assim. Looking forward to... Aí ele continua. To learning. To learning. Aí a gente vai traduzir como para aprender. To learning, para aprender. From you, com você. Watching you, te assistir. And visiting you, e te visitar. Vamos falar um pouquinho aqui de cada uma dessas expressões. Então, to learning from you. Olha só, eu falei para aprender com você. Mas aqui, em inglês, a gente não falaria to learning with you, que seria para aprender com você. É diferente, olha só. Em português, a gente fala, eu aprendi muito com você. Ou seja, você me ensinou muito. No inglês, se a gente falasse assim, I learned a lot with you, eu aprendi muito com você, né? Seria literalmente com você, daria o sentido de que nós aprendemos juntos. Né? Você é meu colega de sala, por exemplo. Eu aprendi com você. Você estava do meu lado, nós aprendemos juntos. Mas esse não é o sentido, né? Quando a gente está falando que eu aprendi de você, né? Que você me ensinou, eu aprendi com você, você foi meu professor, você me ensinou, aí a gente vai usar from, tá? Então, aprender com alguém, quando a pessoa que ensinou você, a gente vai usar o verbo to learn from, né? Aprender de alguém, seria literalmente. Aprender de alguém. Então, é isso que ele falou aqui. To learning from you. Em português, a gente fala aprender com você, mas saiba que o sentido seria diferente em inglês, tá? Aí ele continuou. Watching you. Todos os verbos aqui no ing estão aqui para obedecer, né? Para irem de acordo com a expressão to look forward to, né? Looking forward to, que foi usado antes.
Então, por isso que tá aqui todos os verbos estão com final ing, tá? Acompanhando a expressão que pede que os verbos em seguida sejam usados com final ing, tá? Então, watching you, te assistir. Esse verbo watch, né? Watching seria do verbo to watch. Watch pode significar observar, assistir ou até mesmo prestar atenção. Então, traz esse sentido. E por último, and visiting you, e te visitar. Então, ele poderia falar assim, we're all looking forward to watching you. Nós todos estamos ansiosos para te assistir. We're all looking forward to visiting you. Nós todos estamos ansiosos para te visitar. Ok? Muito bem, e agora você vai assistir ao trecho completo e perceba quão melhor já estará o seu nível de compreensão do inglês. I want to just say thank you for having me here. Oh, we I'm are really honored. thrilled. 2016, I was here in Dallas, and me and my wife, we were praying because God told us. Yes. We were in Brazil, Yes. and I received a word from the Lord. Coming from a concert, as Awesome. soon as the airplane landed, Boom. I couldn't feel the ground. Really? And God told me, you don't belong here anymore. Huh. So it was crazy because we had all settled. Yep. Church, the ministry, Yes. the career. Uh-huh. And we've been praying since then, that time, where should we go? I mean, God tells you some things, but He doesn't tell everything. That's right. So we didn't know where. And we came to Dallas to spend some time. We always came to U.S. We love this country. Yes. We love you guys. And I really believe we are here to give back of so much you guys have given into our nation and to Brazil. And so it's crazy for me to be here today. And thank you. I really see a door that's opening today. And God is using you for me to be here and speak out. So in 2016, when we were here, and I asked my wife, that's a good thing to do, right? Say, honey, where should we go? God is not answering us, about Yes. where. She said, let's go to Orlando. I said, yeah, let's go to Orlando. So that's where we moved in, to Orlando. And we began the church in Orlando in our living room, like everybody does. From a living room, we went to the back of a restaurant. Uh-huh. From this restaurant, we were in the go-kart rooms. From that place, we went to a facility with 20,000 square feet. And from that, we went to the place where we are now, 1,300 seats, 3 services on Sundays, services on Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Wow. But everything, God answered us here in Dallas. So it's very important for me to be here and to be here with you. I received so much from your ministry. Thank you so much. Well, thank you. I appreciate that. I'm looking forward, and we're all looking forward to learning from you, watching you, and visiting you. E aí, como foi dessa vez? De 0 a 10, qual foi seu nível de compreensão? Me fale aqui nos comentários abaixo. E me conte também se vocês querem que eu faça uma outra aula de inglês da continuação deste vídeo, da participação do André Valadão na conferência. Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2, ensinando mais do que ele compartilhou lá. Me fala aqui nos comentários abaixo também. E com isso chegamos ao fim. Eu espero que você tenha aprendido muito comigo e com o pastor André Valadão aqui hoje. Se você gostou desta aula, curta este vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações de quando saírem os próximos vídeos e compartilhe com alguém que também quer aprender inglês com louvor e com valores cristãos. God bless you and I'll see you next time. Bye!